Hoje é feriado, mas a gente tá aqui porque você sabe, a fofoca não para, as coisas não param, o pós do Davi continua sendo aquele bem polêmico, continua ali várias e várias especulações, então não tem como a gente não falar do que tá acontecendo, né? Eu sei que já tá ficando um pouquinho chato, sei muito bem disso, sei muito bem, porque já tem mais de 2 semanas que o BBB acabou, mas a gente ainda tá falando do que tá acontecendo com o Davi e toda essa história que tá envolvendo aí a Mani. E hoje nós temos mais um capítulo especial dessa história, né? Porque o Davi foi flagrado ontem à noite jantando com uma influenciadora digital que ele conheceu, pelo que dizem, no condomínio onde ele está hospedado. E aí já afirmaram ali que ele e ela já estavam se conhecendo melhor e tal. Aí a moça veio, curtiu um comentário ali dizendo para ela tirar o máximo de coisas dele. Aí depois ela voltou atrás, tirou a curtida que ela deu. E aí, tipo, o Davi tomou uma outra atitude drástica ali, tipo, a coisa tá bem complicada. E aí, no final disso, o que foi que aconteceu? A Mani apareceu de novo, mandou uma indiretazinha pro Davi, porque afinal ela precisa dele, ao mesmo tempo que ela tirou todas as referências do Davi com relação ao perfil dela. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui. E olha que isso tudo aconteceu nesse espaço de ontem à noite até aqui. Olha que tem muita coisa que ainda ficou de fora, tem muita coisa que ainda a gente não deu para colocar. Mas também a gente vai falar de outras coisas. Porque a Adriane Galisteu deu uma declaração um tanto polêmica hoje por causa de uma série e um documentário que estrearam sobre o Ayrton Senna, né? Muita gente ainda não entendeu a história, muita gente não entendeu qual é o contexto por trás, então a gente vai te contar um pouquinho do que tem aí, né? E só pra gente terminar, não tem como a gente não deixar de falar da provocação que aconteceu lá em Parintins para Alane. Em Parintins, ontem fizeram uma festa em homenagem a Isabelle, aquele patrocinador laranja lá do BBB. E aí veio uma indiretazinha ali pra Alane, tipo, o negócio ficou bem, mas bem ruinzinho. Então eu vou te contar tudo isso. Então vamos começar logo pelo que realmente importa, né? Pelo que vocês estão querendo saber, pelo que vocês já estão aí ansiosos. Tudo começou de tarde com essa bomba aí que a Sônia Abrão soltou. O Davi não tem nada, gente. O Davi é só um cara comum, tá? Da Bahia. E a Sônia Abrão soltou essa bomba ontem à tarde, que o Davi já estava fazendo a fila andar e que ele estaria conhecendo alguém. Essa informação ficou circulando nas redes sociais de ontem à noite até agora de tarde. As coisas estão ali até esse momento que eu tô falando com vocês, tá? A coisa tá rolando. Mas eu não tenho como não falar para vocês outra coisa que aconteceu. Eu vou já mostrar para vocês também a repercussão disso nos sites da internet. O fato é que a Sônia Abrão disse que o Davi estaria conhecendo alguém. E aí teve muita gente que ficou se perguntando quem era essa moça, o que essa moça fazia, o que essa moça, de onde ela veio, como foi que os dois se conheceram e tal. Tava maior frenesi nas redes sociais, né? Tava maior frenesi ali, porque todo mundo tava querendo saber quem era esta moça, todo mundo tava querendo saber o que essa moça fazia. Aí se descobriu que esta moça se chama Bárbara Contreiras. Esta moça veio lá de Recife, é uma influenciadora digital, que trabalha com internet há 3 anos. E aí, nesses 3 anos, essa moça resolveu, de uma certa forma, não foi uma coisa programada, tá? Pelo que ela mesma falou, foi algo espontâneo. O Davi está hospedado no mesmo condomínio que ela, e aí ele apareceu ali, viu que ela estava tirando fotos, e aí resolveu tirar umas fotos com ela. Só que as coisas não ficaram só na foto, né? Rolou, inclusive, um jantar ontem à noite, e muita gente ali disse que ele estava conhecendo a moça num sentido muito mais amplo, além de uma simples amizade.
E ela a Sônia Abrão, inclusive, chegou a afirmar no programa dela que essa moça só estava querendo um autógrafo do Davi. Só que aí a gente, quando vai investigar mais a fundo essa história, a gente vai entendendo melhor. Teve um perfil ontem no Instagram, um tal de perfil chamado Alô Juca, que mostrou o momento em que o Davi e essa moça foram vistos num restaurante de luxo em Salvador. Então eu vou mostrar para vocês aqui o momento em que isso aconteceu. Olha só, rapidinho. Pra Davi, velho, pra Davi jantando, jantarzinho romântico. Ó, pra Davi, ó. Ah, pá, aqui não passa nada. Ele é a influenciadora de Recife, Brick. Vejam aí, né, que os dois entraram juntos ali. Dia 1º de maio. Os dois... Não... Ai, gente, vamos entrar aqui de novo. Os dois entraram juntos ali, e aí vocês percebem que ela segue ele para onde ele tá indo, ela vai atrás. Então vocês notaram aí que a coisa poderia ser um pouquinho mais profunda do que as imagens disseram ser, né? Isso aconteceu tudo ontem à noite. Aí a repercussão do negócio começou a rodar aí as redes sociais, ontem à noite mesmo, ontem de madrugada mesmo, e a própria menina veio a público falar, né? Não teve como ela não vir aqui e dar a declaração dela. E ela inclusive, fez uma ameaça lá de que se as pessoas associarem ela com o Davi ou coisas relacionadas a ele, que ela iria meter um processinho nas pessoas. Eu, como só tô aqui dizendo e contando pra vocês o que aconteceu, vou passar o vídeo dela também falando isso, tá? Tá aí os dois lados da história. Mas também vou mostrar pra vocês a reportagem lá do Notícias da TV, aonde eles mostram o momento, eles mostram o que ela mesma falou sobre o Davi. Tá lá no Notícias da TV pra vocês verem. Novo casal, influenciadora rompe silêncio após boatos de affair com o Davi. Após ser flagrada ao lado de Davi, o campeão do BBB 24, Bárbara Contreras deu sua versão da história por trás do registro e despistou os boatos de romance com o baiano. De acordo com a pernambucana, ela abordou, sem querer, o milionário dentro do carro, pensando que era uma amiga, e ele entrou na casa onde a blogueira estava hospedada para tirar fotos. No registro que viralizou nas redes sociais, Davi aparece sem camisa e posa sorridente ao lado de Bárbara, que está de biquíni de fio dental. Os rumores de um suposto affair ganharam força, principalmente pelo fato do vencedor do Big Brother estar solteiro após um término conturbado com Mani Rego. E aí ela fala: eu fui abrir o portão e pensava que era a minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era minha amiga e era ele. Mulher, eu fiquei com essa eu fiquei mais rasa que o som. E aí eu entrei em casa, afirmou a blogueira, que tem mais de 600 mil seguidores, ao contar como se deparou com Davi. Ele está hospedado em uma casa com a família na Bahia, neste mesmo condomínio onde as coisas aconteceram. Para quem não viu, essas são as fotos do Davi com essa moça, tá? Essas são as fotos aí eles tiraram e isso viralizou as redes sociais inteiras, ontem à tarde e ontem à noite, né? E aí ela fala: eu meti a cara no carro dele porque eu não sabia, e aí quando ele desceu do carro, ele veio aqui e tirou as fotos. Os dois passaram a se seguir nas redes sociais depois do encontro inesperado. Só que aí os fãs do Davi começaram a ver esse encontro como algo negativo. E aí os fãs do Davi reagiram aos boatos de que ele teria ficado com Bárbara e não gostaram nada disso. E aí começaram a dizer que a moça vai dar o golpe da barriga, disseram aí que ainda tá muito cedo porque o Davi acabou de terminar com a Mani, não deixou nem a Mani esfriar o negócio, e aí já tá atrás de outra. Sério, a repercussão nas redes sociais não foi tão legal assim.
O fato é que a moça resolveu dar as declarações dela sobre isso também. O fato é que ela veio a público, veio dizer as coisas que estavam acontecendo a partir disso. Então, não tem como eu não deixar de mostrar o próprio perfil da moça, onde ela fala isso, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho, deixa eu só pegar aqui o perfil da moça no Instagram para ela própria falar. Ela postou um story falando sobre isso, ela postou um story mostrando isso. Eu vou até mostrar para vocês aqui, olha, a tal ponto que a coisa chegou, né? Isso aqui é o que todo mundo tá dizendo sobre ela ter curtido esse comentário aí, olha só. Vejam só aí, ó. Arranque até as cuecas dele, tô na torcida. Desse perfil Subcelebrities no Instagram. A Bárbara Contreiras, que foi vista com o Davi Brito, curtiu um comentário em sua foto que dizia: arranque até as cuecas dele, tô na torcida. Pouco tempo depois, a curtida sumiu. E não teve como, né, a gente não perceber isso, né? E aí, ela própria veio a público se manifestar. Eu vou mostrar, eu vou tirar do próprio Instagram da moça, para que não restem dúvidas de que ela própria falou. Bárbara Contreiras. Então vamos ver o próprio story da moça, vamos ver a própria fala dela sobre isso. Vamos ver ela própria se expressando sobre o que está acontecendo. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês o vídeo da moça. Rapidinho. Vamos lá, para vocês verem. Tá aí o story dela, tá? Tô mostrando o story dela, direto do perfil dela. Pronto, vocês ouviram aí a própria moça falando, vocês ouviram aí ela mesma dizendo que vai meter um processo aí em quem tá acusando ela, inclusive de fazer conteúdo adulto baseado nessa história toda envolvendo o Davi, né? Pra vocês verem até que ponto esse fandom chegou, até que ponto essas coisas chegaram, né? Então tá aí pra vocês entenderem como tudo isso aconteceu. E depois dessa história toda aí, vocês pensam que o Davi gostou? Não, ele não gostou. Vocês já imaginam, né? Se ele não gostou de tudo que a Mani fez, imagina o que ele não ia fazer com relação a toda essa história. Ele foi lá e tomou uma medida mais drástica, né? O que foi que ele fez? Ele deixou de seguir a moça. Vou até aqui olhar no Instagram do próprio Davi para vocês verem. Ele não segue mais Bárbara Contreiras, ele não segue mais ninguém. Vamos mostrar aqui como é que ele tá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, porque uma coisa que eu tenho que contar para vocês é o seguinte: na internet é uma coisa, aqui no navegador é uma coisa, no celular é outra, né? Então é meio difícil aparecer, mas realmente aqui entre os seguidores eu não consigo pesquisar na internet, só no aplicativo mesmo. Como eu não tenho o aplicativo, eu vou só mostrar na tela do celular para vocês verem. Davi realmente tomou essa atitude drástica, não segue mais essa moça no meio de toda essa repercussão. E só que ao mesmo tempo me parece que ele não tá ligando tanto para essas coisas, viu? Ao mesmo tempo, ele pareceu ignorar essa situação toda e continua lá
Vou mostrar aqui o perfil do Davi, vou mostrar aqui que ele não tá mais seguindo Bárbara Contreiras. Depois a gente vai até dar uma olhada para ver se ela está seguindo, né? Rapidinho, gente, porque esse negócio de Instagram, para quem ainda não sabe mexer com isso aqui direito, eu até afirmo para vocês, não sei mexer muito bem com o Instagram, não sei ainda olhar muito o Instagram, não sei como é que pesquisa muito, é sério, realmente não sei muito, não sei mexer demais no Instagram, mas deixa eu ver se eu acho aqui o perfil dela, se eu acho aqui essa coisa no perfil. Realmente eu não sei mexer no Instagram. Sério, eu admito pra vocês, jornalista que não sabe mexer com o Instagram é uma coisa. Mas tá aqui, ó, a lista de seguidores dele, ó, no perfil do Instagram. Não tem como a gente pesquisar aqui o nome dela, não tem como pesquisar. Mas a gente pode ir no perfil dela e dar uma olhadinha pra ver se ela está seguindo ele, né? Ou se aparece aí. Bárbara Contreiras. Vamos ver. Achamos o perfil da moça aqui. Ela tem 724 mil seguidores, tá? Ela ganhou só nessa repercussão toda, para mostrar aí para vocês, olha só. Nessa repercussão toda, ela ganhou mais de 100 mil seguidores, porque tava todo mundo querendo saber o que história era essa, que história ela tava passando, que coisa era essa que ela tava passando aí. Enfim. Ela segue o Davi, ó. Ela está seguindo o Davi, ó. Apareceu aqui, ó. Acho que vocês estão vendo aí. Ela segue o Davi. Deixa eu voltar no perfil dele para ver como é que se ele tá seguindo ela. Sim, aqui tá, a gente tá fazendo o programa quase ao vivo, né? Vamos lá mostrar de novo. Ele tomou essa atitude drástica aqui e realmente não gostou. Ó, de fato, ela tá aparecendo aqui no perfil dele. Porque teve muita gente que disse que não seguiu, mas tá aparecendo aqui, viu? Tá aparecendo, eu nem precisei pesquisar sobre isso. Mas já que a gente tá aqui, vamos pesquisar, ó. Tá aqui no perfil dele, Bárbara Contreiras. Tá aí no perfil. Realmente, os dois estão se seguindo. Provavelmente voltaram a se seguir, tá? Porque teve vários e vários sites que disseram isso, que ele tomou essa atitude. Inclusive, não sou eu, como não vou deixar aqui essa história acontecer comigo falando sozinho, vou mostrar a fonte aqui para vocês dessa história toda, né? Olha lá na Fábia Oliveira, para vocês terem ideia. Davi Brito toma atitude após ser flagrado com influenciadora. O campeão do BBB 24 foi visto jantando com Bárbara Contreiras na noite desta terça-feira em restaurante de Salvador. Tá. Eu não vou ler toda essa história para vocês. Eu vou ler apenas o que é realmente importante aqui. Depois de ser flagrado jantando com Bruna Contreiras, é Bárbara, tá? Bárbara. Davi Brito tomou uma atitude com relação à influenciadora. Deixou de segui-la nas redes sociais. E eu mostrei aqui para vocês que não, né? Então tem alguma inconsistência nessa história aí. Mas para vocês tirarem a dúvida, volta lá o vídeo que vocês vão ver que a gente provou aqui que essas coisas estão acontecendo e tem muito falatório em cima disso. Inclusive, tem uma pessoa que não gostou muito desses falatórios, né, gente? Tem uma pessoa ali que ainda mandou uma indiretinha pro Davi nas redes sociais. Sim, não tem como eu não falar de quem é esta pessoa, né? Vamos lá, dar uma olhadinha nesta pessoa de novo e ler o que ela fez. Olha só, vocês sabem que eu tô falando da Mani, né? Não tem como não falar da Mani. Mani fez um post hoje de manhã, aonde ela fala isso aqui. Vocês perguntaram tanto e eu tô aqui para responder. Tá chegando conteúdos novos por aqui. Vamos ter dicas sobre empreendedorismo, receitinhas e muita história para a gente se divertir muito. Quero estar ainda mais pertinho de vocês. Mas calma, as novidades estão no forno. Tô soltando esse spoiler porque eu não estava aguentando guardar tantas novidades para mim.
fiquem ligadinhas por aqui e no meu canal no YouTube, porque já já eu volto com muita coisa pra gente. Tá? Isso aqui é o anúncio que ela fez hoje, mas tem outra coisa que ela fez. Eu tenho que falar desse anúncio dela, porque afinal, isso veio depois desta foto que ela postou aqui, com essa indireta pro Davi. Ela disse aqui: todos os dias é um novo dia e cada dia podemos olhar diferente para o mundo e para nós mesmos. E o sorriso é uma forma de externar o nosso olhar. Não vou parar. Sim, isso aí muita gente enxergou como sendo uma indireta para o Davi. Muita gente viu isso como sendo uma forma de atingir o Davi com todas as coisas que estão acontecendo aí. Eu, sinceramente, não consegui enxergar dessa maneira, mas tem gente ali que tá vendo pelo em ovo. O fato pra mim é o seguinte: se de fato ela tá mandando essa indireta pro Davi, porque afinal de contas, ela, apesar de ter apagado tudo do Davi, como vocês mesmos viram aqui no perfil dela, ela mesma tirou inclusive a aba que ela tinha aqui, ela e Davi, né? O Instagram dela ficou completamente voltado exclusivamente para ela, já que ela fez todo esse esforço. Então eu acho que ela não estava falando sobre o Davi, mas o público está enxergando como sendo uma indireta e muita gente não gostou dele continuar ou não, dele seguir ou não a vida dele com outra pessoa, conhecendo outra pessoa. A minha opinião é o seguinte: se o Davi quer conhecer outra pessoa, qual é o problema dele conhecer outra pessoa? Afinal, já não terminou o relacionamento com a Mani? Ah, mas tem um tempo, não sei o que. Isso aí é com ele. Isso não tem nada a ver com a gente. Se ele realmente quer conhecer outra pessoa, deixa ele conhecer outra pessoa. Se ele quer realmente curtir a vida dele com outra pessoa, deixa ele curtir a vida dele com outras pessoas. Não tem por que a gente ficar aqui querendo impor uma regra com relação ao que o Davi faz ou deixa de fazer. Esse noticiário sobre o pós do Davi ainda não passou por causa disso tudo. Das pessoas querendo saber como é que as coisas vão ser, né? Como é que as coisas vão andar, como é que as coisas vão se encaminhar. E aí todo mundo fica pegando e uma coisa aqui, outra coisa ali. A única coisa que eu percebo de toda essa história do Davi é que de fato me parece que ele não tem nenhuma assessoria. E que ele não quer ter uma assessoria. Me parece que ele quer fazer as coisas do jeito dele. Ele segue postando as fotos de passeio, ele segue assim falando uma palavra do dia e tal, e as coisas seguem absolutamente normais para ele. Ele simplesmente ou não caiu a ficha, ou então ele não tá mesmo afim de participar disso, de ser um artista. Ele mesmo tá levando a sério essa coisa de que ele não quer ser esse artista, de que ele não quer levar isso. O fato também é que a própria Mani já seguiu a vida dela adiante. A própria Mani já mudou a carreira dela. A Mani não é mais aquela mulher que vendia sanduíche nessa barraquinha aí. Ela já foi vista, inclusive, desmanchando a barraquinha. Tá aí nesse perfil, o Gossip do Dia, em que ela aparece pegando as coisas aí. Obviamente tem uma hashtag publicidade ali. E obviamente eu acredito que tenha sido uma publicidade paga pela própria, porque isso interessa para ela. Isso interessa que as pessoas falem dela. Ela não vai lançar um canal no YouTube? Interessa que as pessoas falem sobre ela. Interessa que as pessoas falem que ela esteja realmente desmontando a barraquinha, que ela esteja seguindo a vida dela adiante. Isso interessa muito. E é exatamente por isso que ela faz o que ela faz. Isso para mim é uma estratégia de marketing muito bem montada, é uma estratégia de marketing muito bem pensada e que tá dando pano para manga até agora, né? Já vamos para a terceira semana de pós-BBB e ainda estamos falando disso. Ainda estamos falando dessas coisas relacionadas ao Davi, né? No fim das contas, o Davi me parece que só vai seguir a vida dele como ele quer seguir. Eu vou mostrar pra vocês os stories dele, tá? Parece que ele só quer seguir a vida dele como um garoto comum, como um garoto que ganhou dinheiro num programa e só. Deixa eu mostrar aqui os stories dele pra vocês verem como é que a coisa tá por lá. Olha só, ele não tem nenhum tipo de assessoria, me parece que ele não quer ter nenhum tipo de assessoria. Vejam aí os stories dele.
abençoe a cada um de vocês e com um beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus. Veja que ele está praticamente só mostrando coisas da vida dele, o que ele está fazendo nesse pós-BBB aí, nessa casa onde ele está hospedado. Mas só, vocês percebem que ele não tá assim querendo engajar esses 9 milhões de seguidores que ele tem nas redes sociais. Ele apareceu inclusive dançando aí uma música que fizeram pra ele, né? Olha só. Gente, eu não posso botar a música toda aqui, porque senão isso pode causar problemas de direitos autorais pra gente. Mas tá aí pra vocês verem que o Davi me parece que ele só quer seguir a vida dele. Só isso. Me parece que ele não quer fazer nada mais além de seguir, continuar a vida dele como o garoto que ele sempre foi. E agora com dinheiro na mão, mas só. Só me parece isso. Não me parece que ele vai muito além disso. Só me parece que ele não vai querer tirar grandes proveitos disso. O que é uma pena, porque afinal 9 milhões de seguidores daria pra ele aí conseguir publis de 1 milhão, não sei quantos reais aí só numa publi. Mas vai que lá na frente convencem ele a fazer isso, né? Vai que lá na frente convencem que ele pode realmente fazer essas coisas. No fim, mais uma vez, a gente tá falando sobre o Davi aqui. E olha, eu vou dizer pra vocês com relação a Mani, tá? Se vocês estavam esperando que o Davi ia voltar com a Mani, eu acho que isso não vai acontecer. Agora, eu acho que a Mani vai acabar aceitando participar de um reality show. Sério, porque toda essa movimentação que ela tá fazendo é muito comum para quem tá acostumado a lidar com esse mundo. A gente que tá acostumado a cobrir, a gente já viu isso. Então me parece aí que talvez ela acabe indo lá pra Fazenda. Se rolar o convite, né? Porque vocês sabem, o Carelli gosta muito dessas coisas. A Camila Moura tá engajadíssima nisso, né? Ela tá focada em mostrar o quanto ela superou o Buda e o quanto ela tá pronta para ser a mais nova peoa da Fazenda 16. Inclusive, ela falou lá no TV Fama que ela aceitaria de boa participar da Fazenda 16. E ela voltou a ficar em evidência porque ela lançou uma linha de cosméticos com o nome dela. Foi um gloss e algumas maquiagens. Aí ela disse que isso faz parte de todo um processo de reconstrução da vida dela. E ela deu essa declaração aqui. Vou mostrar depois o vídeo dela. Ela disse isso aqui. Quero mostrar que as mulheres podem ser protagonistas de suas próprias histórias. Antes de serem mãe, esposa, avó ou tia, são mulheres. E essa essência feminina está ligada a se cuidar, a gostar de usar uma maquiagem, podendo assim se reconhecer e se valorizar. Quero que elas vejam que têm o poder de sair de relacionamentos abusivos ou tóxicos, de pedir divórcio, de trocar de emprego, de denunciar abusos. Sei que pode parecer simples, apenas um gloss e uma maquiagem, mas o poder, a força que traz ao se sentir bonita, poderosa, capaz de se defender, é o que eu desejo minimamente proporcionar. Vou mostrar o vídeo dela lançando toda essa linha de cosméticos aí, muito focadas especialmente nos lábios, porque foi através dos lábios que ela falou as coisas que ela precisava falar aí relacionadas ao Buda. Então vamos mostrar ela aqui, ela própria falando sobre isso. Tem também, gente, eu tenho que falar, outra coisa que eu vou falar sobre a festa lá da Isabelle, que aconteceu ontem em Parintins, tá? Porque isso realmente foi muito, mas muito interessante. Deixa eu mostrar aqui a Camila para vocês no lançamento dela. Gente, a gente precisa tirar, tá, os direitos autorais, porque senão isso é música. Mas vocês estão vendo aí ela mostrando, ela lançando a linha dela de batons e maquiagens.
A Camila realmente tá seguindo os passos para ir pra Fazenda. Isso aí é típico de quem vai mesmo pra Fazenda, tá? É típico de gostar de aparecer, de fazer essas coisas, de chamar a atenção, e o Carelli gosta muito desse tipo de gente. Eu tenho uma teoria com relação tanto a Camila quanto a Mani. Eu acho que as duas sempre quiseram elas terem entrado no reality show. Eu acho que a Mani sempre quis ela ter participado da Fazenda, do BBB. E eu acho que a Camila também queria ela ter participado do BBB. Eu lembro que ela chegou a dar uma declaração nesse sentido, de que o BBB era o sonho dela e do Buda. Era um sonho que os dois sonharam juntos. Então, no fundo mesmo, eu acho que o desejo dela é ir para um reality show, é viver tudo que um reality show pode proporcionar. Não deu para ela ir para a Grande Conquista, obviamente, porque a Grande Conquista aconteceu no meio de todo esse alvoroço aí da vida dela. Mas ela ainda pode ser uma futura peoa da Fazenda 16, né? Olha só, ainda tem chance. E eu acho que muito provavelmente também ainda tem chance aí da Mani participar. Acho que ainda tem chance. Eu sei que eu tô um pouquinho curioso, gente, pra ver o que a Camila vai fazer na Fazenda. Sério, porque ela não tem tanto carisma assim. Vocês realmente não veem ela falar tanta coisa, vocês realmente não veem ela fazer muitas coisas. E eu fico me perguntando, será que ela vai aguentar o ambiente de briga e barraco que a Fazenda tem? Olha, se é difícil pra gente que trabalha com isso o tempo todo, imagina pra ela que nunca viveu isso, né? E a Fazenda não é a coisa mais fácil do mundo. Inclusive, eu acho que a Fazenda é extremamente mais difícil do que o BBB. Porque ali, além de você ter as tarefas de uma fazenda, de ter as coisas ali para você fazer, as provas e tudo normal de um reality show, você ainda tem que passar por vários e vários outros departamentos, você tem que fazer várias e várias outras coisas. O próprio ambiente do programa vai levando você ao extremo, vai levando você a fazer coisas que você talvez não queria fazer, ou que você não fizesse na sua vida normal. Olha, pode até ser que a gente veja assim, né? Eu acho que ela queria muito participar de um reality show e enxergou agora, depois de todo esse alvoroço do Buda no BBB, a chance dela entrar na Fazenda. Não estou acusando a moça de nada, tá? Antes que entendam desse jeito. Só estou dizendo que ela enxergou uma oportunidade e está fazendo as coisas andarem nesse sentido, dela conseguir ir para a Fazenda. E muito provavelmente, talvez, ela até consiga, tá? Ir para a Fazenda. Muito provavelmente, porque o Carelli gosta muito disso. Ainda mais porque está em evidência. Eu também acho que a Mani pode ser um dos nomes da Fazenda 16. Se não, talvez na Fazenda 17, mas que ela muito provavelmente vai estar na Fazenda. Olha, isso aí não tem como a gente não dizer que ela não vai estar, né? Ela vai estar sim. Uma das duas vocês vão ver na Fazenda esse ano. E eu acho que alguns dos ex-BBBs também vão estar nessa Fazenda. Não sei, ainda mais esses que estão reclamando aí da falta de dinheiro, da falta de contato aí com as marcas e tal. Vamos ver se eles entrando na Fazenda, se pelo menos um deles entrar na Fazenda, se eles vão ter mesmo tudo isso de marcas procurando como eles dizem que estão tendo agora. Eu acho que não, mas enfim, vamos ver. E aí, como vocês sabem, lá no BBB, a Isabelle chegou a ganhar uma prova do líder junto com a Bia. E aí as duas ficaram num dilema sobre quem é que seria a líder. Se seria ela, se seria a Bia. E aí o que definiu uma coisa ou outra ali, obviamente, foi o Tadeu fazendo aquela pressãozinha. Mas não só isso, tá? Foi também o fato de que as duas queriam a festa delas. A Bia queria a festa de Camelô e a Isabelle queria a festa do Boi de Parintins, a festa lá do Festival de Parintins, inspirada lá. Como isto não foi possível, né? Inclusive eu até falei na época que a Globo tinha ido até Parintins, tinha assegurado em contrato o direito de uso da marca para fazer uma festa no BBB, independente da Isabelle ser ou não ser líder, ela teria essa festa. Mas como isso não aconteceu no BBB, aquele patrocinador laranja resolveu fazer isso aqui fora.
E aí fizeram uma festa para Isabelle em Parintins ontem à noite. Foi uma festa chamada Festa do Alvorecer. Uma festa que durou a noite toda, basicamente, onde a Isabelle dançou, fez várias e várias coisas ali, beijou o boi dela. Eu vou mostrar aqui, tá? A Isabelle, toda feliz ali, toda celebrando, dançando, as coisas que ela sempre gostou de fazer. Isso aí aconteceu lá em Parintins mesmo, tá? Isso aconteceu ontem à noite. Não posso mostrar com áudio, gente, porque isso aí pode dar direitos autorais. Mas vocês estão vendo aí que a festa bombou. Tava cheio ali, tava cheio. Muita gente participando. Inclusive até disseram que a categoria de Cunhamporanga pode não aparecer esse ano no Festival de Parintins por causa de toda a repercussão que a Isabelle teve, porque poderia ser injusto com a outra Cunhamporanga do Caprichoso, que é a Marciele. Então muita gente está protestando também para não mexerem nisso, porque afinal é uma das categorias principais. Mas o que tá pegando não é o fato da Isabelle ter tido uma festa, porque afinal era até uma festa que a gente poderia dizer esperada, né? Olha aí o patrocinador com a festa dela. Era uma festa até esperada aí pra Isabelle, uma festa em homenagem pra ela e tal. Tudo isso aí era o que ela queria ter vivido no BBB. Não era o que a gente esperava ver aqui fora, mas enfim. Ela dançou, eu não vou passar o vídeo inteiro, gente, porque o vídeo é muito longo, tá? É uns vídeos de 5 minutos. Mas aí vocês percebam que ela teve toda a comemoração dela. Isso realmente aconteceu. O que me chamou a atenção não foi isso. O que me chamou a atenção foi o que o apresentador dessa festa falou. O apresentador dessa festa falou isso aqui. Deixa eu pegar o vídeo dele falando. E ele falou uma coisa meio que para provocar. Então ele vai falar aqui. Eu não vou falar nada. Deixa ele falar aqui. Rapidinho. Dia 1º de maio. Vou embora. Dia 1º de maio. Exatamente nesta data da alvorada, fizemos aquele que foi talvez o verso que causou mais choradeira nas Alanes da Francesa. Alanes da Francesa? Alanes da Francesa, afinal, a fábrica de mentiras do festival, sim, tô falando de vocês, Conselho de Artes do Boi Bumbá Mentiroso. Adoram esvaziar uma pauta, adoram se apropriar. Verdade, teve até item que tirou 9,5 por causa deles. Gente, cadê o microfone? Rapidinho. Às vezes falha aqui, tá? Vocês viram aí que ele usou alanes francesas e esvaziamento de pauta, que foi o que ela fez no BBB, né? Pelo menos acusaram ela de fazer. O Juninho acusou ela de fazer isso. E aí eu pergunto pra vocês, havia necessidade de usar o nome da moça para falar a rivalidade dos bois lá de Parintins? Havia necessidade de puxar o nome da moça, da Alane, para essas coisas? Porque não me parece que isso era o que a Isabelle queria. A Isabelle pode até não estar tão feliz e satisfeita com o que ela viu da Alane lá, com o que ela descobriu do que a Alane falou dela, mas ela em nenhum momento do programa quis trabalhar a rivalidade feminina. Em nenhum momento do programa ela quis falar contra a Alane. Em nenhum momento do programa ela quis estimular essas coisas. Ficou parecendo para mim que foi uma provocação barata e uma provocação sem necessidade. Foi uma provocação ali para viver uma rivalidade que não precisava reviver. Foi uma provocação sem nenhuma necessidade mesmo. Você poderia ter falado isso, poderia ter dito da rivalidade que existe entre os bois e tal, de outra maneira. Existem outras maneiras, não precisava ter recorrido a isso. Não precisava, inclusive, buscar a velha rivalidade que existe entre Belém e Manaus. Não precisava nem disso para falar dessa história toda. Porque a Alane tá continuando a vida dela. A Alane talvez não seja uma grande representante cultural do Pará, mas ela, apesar de tudo, ainda representa a cultura de Belém. Ela sempre deixou isso claro também.
Ela sempre deixou claro, ela levou a cultura de Belém para dentro do BBB. Apesar de não ser tão forte quanto o que a Isabelle fez, tem o seu valor. Não dá para também desprezar o que ela faz. E ela tá mais focada em seguir a carreira dela de atriz. Ela falou isso numa entrevista que ela deu no jornal lá em Belém. Então fica parecendo que é uma provocação assim gratuita, sem necessidade, completamente deselegante, sem precisar, sem necessidade alguma. Sério, essa festa da Isabelle foi uma festa bonita, apesar de tudo, porque afinal a Isabelle merecia, ela deveria ter tido esse momento de homenagem lá dentro do BBB, como ela queria, como era o sonho dela, mas ao mesmo tempo, essa atitude do cara não foi legal, essa atitude dele ter provocado a Alane em fazer uma rivalidade feminina ali entre as duas, ficou parecendo assim uma coisa muito, mas muito sem necessidade, uma coisa gratuita. Realmente, eu acho que isso não foi legal. Não foi legal. E só pra gente terminar hoje, porque isso também tá rolando muito nas redes sociais nesse momento, que foi um vídeo que a Adriane Galisteu deu sobre uma declaração sobre o Ayrton Senna. Pra quem não lembra muito, a Adriane Galisteu ela foi namorada do Ayrton Senna na época que o Ayrton Senna ainda era vivo, no último ano de vida dele mais ou menos. E a Netflix lançou hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, mas lançou uma série sobre o Ayrton Senna, que é protagonizada pelo Gabriel Leone. E a Globoplay lançou também um documentário chamado Senna por Ayrton, que é um documentário onde o próprio Ayrton Senna conta a história dele. Até aí tudo bem, porque afinal a vida do Ayrton Senna é sempre muito rodeada de alguns falatórios, porque afinal ele se envolveu com a Xuxa, ela sempre foi muito rodeada de fofocas, porque ele sempre também esteve envolvido com fofocas quando ele era vivo e tal, apesar dele estar sempre mais engajado nessa coisa do esporte. Mas a vida dele, enquanto celebridade, também foi motivo das pessoas irem, dos jornais escreverem sobre, das colunas de fofoca irem atrás. Sempre, independente do que for, a vida dele sempre interessou para esse povo. E aí, quando ele morreu, em 1994, no dia 1º de maio, naquele acidente, durante a corrida, aconteceu dias depois o funeral dele, porque o corpo dele veio da Itália para o Brasil. Quando o corpo dele chegou no Brasil, aconteceu uma coisa estranha naquele momento. A Adriane Galisteu era a namorada dele. Ela pelo menos já vivia com ele cerca de um ano e meio antes da morte dele. E a família da família Senna meio que não queria essa aproximação dele com a Adriane Galisteu. Não queria muito que ela ficasse associada com ele. E ainda tinha a Xuxa envolvida no meio, porque antes da Adriane Galisteu, o Ayrton Senna tinha namorado com a Xuxa. E aí, naquela época, a própria Xuxa declarou que ela pegou um avião e foi até a Itália para tentar se reconciliar com ele, enquanto ele ainda estava namorando com a Adriane Galisteu. Isso gerou uma treta entre as duas que persiste até hoje. Porque, afinal de contas, né, a Adriane Galisteu estava namorando e você gostaria que alguém fosse atrás do seu namorado, do seu marido, para tentar que um ex fosse lá para tentar uma reconciliação, para dizer que se arrependeu? É nesse sentido que a Adriane Galisteu deu uma declaração hoje sobre essas obras que saíram. Inclusive, ela falou que ela vai tratar essas obras como uma ficção. Vou deixar a Adriane Galisteu falar, porque afinal é ela que precisa dizer, é ela quem precisa falar, é ela que precisa contar toda essa história. Ela disse que isso é uma ficção porque não chamaram ela, não convidaram ela a dar um depoimento, não chamaram ela a falar sobre uma história que é dela, uma história que aconteceu com ela. Então deixa a Adriane Galisteu falar. Vamos ver a Adriane Galisteu. Dia 1º de maio. Não importa o que eu esteja fazendo, é sempre um dia reflexivo, mais difícil,
mesmo 30 anos depois. Impressionante, né? Acabei de fazer um post lindo lá no feed. E neste dia também todo mundo toca meu telefone, me faz pergunta, imprensa, fã, seguidores. E em especial por causa do documentário, eu tô sendo bombardeada de perguntas e as pessoas querem saber se eu vou assistir, se eu não vou assistir, se eu tô no documentário, se eu não tô no documentário, se meu telefone tocou, se não tocou. Enfim, decidi contar que eu tô ansiosa, assim como todo mundo tá. Não vejo a hora que estreie, também quero assistir, porém vou assistir como ficção. A partir do momento em que eu não participo do documentário com um depoimento, com uma entrevista, com a minha história, é uma ficção, concordam? Bom, gente, para encerrar, o importante é que ele seja sempre lembrado. A gente tem que manter a história, o nome, a imagem do Ayrton sempre viva. É isso. Nas redes sociais, isso aí repercutiu, tá? Não foi uma coisa qualquer. Muita gente queria entender o porquê que a Adriane Galisteu disse que o documentário, ou mesmo a própria série, né? Porque ela se refere especificamente ao documentário da Globoplay. Ela se refere especificamente a esse documentário que a Globoplay lançou, né? Esse documentário. O Davi não tem nada, gente. O Davi é só um cara por Ayrton. Da Bahia. O que ele tem de coisa? Ela se refere justamente a esse documentário, que foi lançado hoje, dia 1º. Muitos que têm a Globoplay, inclusive, podem assistir. Eu acho que deve ser uma das produções mais vistas no dia de hoje. O fato é, vamos recapitular essa história toda. A Adriane Galisteu disse que isso para ela é uma ficção porque ela não foi chamada a depor sobre as coisas que ela viveu com Ayrton Senna. Ela foi namorada dele no período de 1993 até a morte dele em 1994. Na época, ela era uma modelo em ascensão. Ela começou a ser falada como namorada dele nas redes sociais. Quando ele morreu, a família dele meio que ignorou a Adriane Galisteu e preferiu acolher a Xuxa, porque a Xuxa era a namorada dele de muito mais tempo, né? A Xuxa namorou com ele, eu acho que foi de 89 a 92, foi por aí, tá? Foi muito tempo mesmo, pelo menos pros padrões da Xuxa, tá? Os padrões de relacionamento dela daquela época. Então foi muito tempo e a Adriane Galisteu foi relegada a segundo plano nessa história. Quando ela diz que não foram atrás dela, não foram consultá-la, não foram perguntá-la, ela está se referindo a isso. Porque ela também é parte de uma história que não interessa muito que contem. Mas a gente está aqui para mostrar o lado também de como as coisas aconteceram, tá? Isso aí eu lembro porque na época eu era poderia não ser tão adulto assim, tinha 8 para 9 anos, mas eu lembro muito bem como isso aconteceu, lembro muito bem do que as revistas falaram na época, lembro muito bem da repercussão da morte dele, de todo o funeral, como isso mexeu com o país inteiro. Foi uma das poucas vezes que o país parou ali para homenagear alguém, e isso aconteceu assim, perto da Copa do Mundo, que aconteceu no mês de junho. Então, assim, foi uma grande coisa que mexeu com o Brasil todo. E a Adriane Galisteu, depois da morte dele, se tornou mais conhecida, obviamente. Passou a ser citada e ser lembrada toda vez que se fala do Ayrton Senna, porque ela, de fato, foi a última pessoa com quem ele viveu antes dele morrer. Ela conta várias vezes que ela estava em Portugal aguardando ele enquanto ele estava na Itália fazendo essa corrida aí que ele não queria fazer. Tem uma série de histórias que ela conta sobre isso e tal. Enfim, não cabe a gente entrar mais a fundo nisso. Cabe a gente comentar essa polêmica toda que tá rolando aí nas redes sociais e explicar isso para vocês, o porquê que ela falou o que ela falou. Ela falou isso porque essa parte da história do Ayrton Senna, ela é meio que renegada. Essa parte da história do Ayrton Senna, dela com ele, não é falada. Quase ninguém conta essa história, a menos dessa maneira em documentários. A série relacionada ao Ayrton Senna, que a Netflix vai estrear, ou já estreou, eu não tenho como dar certeza para vocês porque eu tô sem Netflix. Mas
Essa série tem lá uma atriz que sim interpreta a Adriane Galisteu nos últimos momentos, mas pelo que parece, ela também não gostou muito dessa interpretação. Parece que ela não gostou muito da forma como eles contaram essa história. Enfim, tô só esclarecendo aí pra vocês como foi essa fala da Adriane Galisteu hoje à tarde, né? Mas enfim, hoje temos a grande conquista daqui a pouco. Tivemos mais uma desistência lá. Ana Paula, que tinha acabado de voltar da zona de risco, decidiu ir embora na tarde de hoje, disse que ela não estava aguentando pela saúde dela. Ela só não especificou se era saúde mental ou se era saúde mesmo física das coisas que estavam acontecendo ali. Aí rolou ontem a formação da zona de risco, tá? Eu já tinha falado pra vocês que a Record não mostrou pra gente isso no Play Plus, mas a gente já sabe que rolou. Rolou uma prova, os novos donos foram definidos e a gente vai te contar tudo isso no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.